Seja bem-vindo a esse programa especial sobre o Jubileu de Ouro da Administração no Brasil, 50 anos de regulamentação da administração brasileira. E hoje nós vamos conversar com o historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal. Ele que fará uma palestra no 9º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro. A palestra é Planejamento e Estratégia para um Novo Tempo. O futuro começa hoje. Leandro Carnal, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, uma honra estar falando com vocês. Leandro, em se falando de planejamento e estratégia para o futuro, na verdade nós precisamos de um levantamento do que acontece hoje para que se planeje esse futuro. Qual a situação atual na sua visão do Brasil? Sem sombra de dúvida, não existe possibilidade de pensar o futuro sem o presente, por isso que eu iniciarei minha fala enfatizando, tocando nas questões do chamado mundo líquido, deste mundo de instabilidade de valores e associando essa questão cultural mundial a um momento específico de crise econômica e crise também de valores no Brasil. O que pensar sobre este mundo no qual nós estamos, como agir dentro de um mundo onde se diz que tudo que é sólido desmancha no ar, como agir com um mundo onde o tempo assume uma velocidade e a comunicação assume uma intensidade que praticamente nenhum de nós mais consegue acompanhar. Como existir dentro deste tempo onde tudo fica ultrapassado rapidamente, toda informação é sobreposta a outra informação, e como atuar como trabalhador, como cidadão, como profissional dentro deste mundo líquido, deste mundo de transformações, fascinante e ao mesmo tempo muito, muito desafiador, que nos envolve a todos. Na sua visão, enquanto Estado, o Brasil, ele acompanha as mudanças, as transformações numa média mundial ou ainda falta muito para que ele acompanhe todas as transformações a nível mundial? Nós não temos uma tradição de protagonismo internacional. Nossa inserção na Guerra Fria foi ao lado da potência Estados Unidos. Nossa inserção nos BRICS ela é relativamente tímida. Nosso papel no Mercosul, apesar de sermos a maior economia do Mercosul, também não é uma economia e nem um mercado que esteja dirigindo os destinos do mundo. Mas, em todo caso, nós brasileiros precisamos, em primeiro lugar, protagonismo sobre nós, protagonismo sobre a nossa sociedade e nossos valores, e depois pensarmos no instante, como nós estamos candidatos a um cargo dentro do Conselho de Segurança da ONU, pensar num voo maior. Mas já seria suficiente que cada um de nós fosse protagonista da sua própria vida. Depois, protagonistas de um país grande, com mais de 200 milhões de habitantes, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, num momento muito, muito particular da sua história, cheio de perspectivas, mas com um desafio imenso, um trabalho gigantesco pela frente para toda a nossa geração. Você que está nos acompanhando, se você reparar, nós estamos conversando com o Leandro Carnal por Skype. A intenção nossa era justamente mostrar o Leandro, que é o palestrante. Entre várias dificuldades, o CRA-RJ buscou ser protagonista da própria história. Vamos mostrar o Leandro como? Skype. E aqui está ele. Leandro, nessa visão de protagonismo, como o sujeito ele pode se tornar protagonista da própria história? As pessoas ainda vivem naquela questão de destino, de aconteceu porque tinha que acontecer. Como enxergar essa questão? Sem sombra de dúvida, nós temos uma tradição histórica muito forte na América Latina e no Brasil de tirar o sujeito do protagonismo. Em primeiro lugar, nós temos a tradição de considerar que existe destino, sina, fado, karma. Existem fatores que escapam, antecedem e que dirigem a minha ação. Eu quero sempre insistir que a vida de cada um tem uma junção entre o meu desejo e os fatos que eu não controlo, mas citando Sartre na frase que eu adoro, não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com aquilo que a vida fez de você. Em outras palavras, como você trabalha com as questões que você não controla, porque nós não controlamos tudo, trabalhar com aquilo que Maquiavel chama de virtude, ou seja, a quantidade de habilidades que eu tenho, e a fortuna, as questões que escapam ao meu controle. Eu quero sempre dizer que nós podemos, devemos e absolutamente lícito pensar que o roteiro da minha vida é estabelecido por mim,
eu não sou um ser divino que pode decidir tudo, mas que o caminho é trilhado por mim e grande parte dele é feita a partir da minha estratégia. E quando eu estou falando de sucesso, fracasso, etc., felicidade, seja ela como for, eu estou falando de uma ação decidida, consciente, de alguém que pensa e se dirige ao mundo com a cabeça erguida de quem decide seu próprio destino. Todas as pessoas fracassadas se acham marionetes, se acham controladas por cordas superiores a elas. Todas as pessoas vitoriosas se acham capazes de pegar essas cordas e estabelecerem as ações adequadas e depois readequá-las, porque o mundo constantemente dialoga conosco. Eu queria, acima de tudo, passar com um ponto de vista histórico, na palestra com exemplos concretos de análise muito objetiva, o quanto da nossa vida diz respeito à nossa liberdade individual, ao nosso livre-arbítrio e à nossa capacidade. Quando a gente fala acerca de protagonizar a própria história, o próprio destino, engloba uma questão de que o sujeito ele tem que ficar dividido entre o passado, porque é impossível esquecer o passado, as pendências, as coisas que ele está resolvendo no presente e já planejar o futuro. Isso deve dar um certo embolo na mente. Quais as noções básicas de estratégia para que a pessoa planeje o futuro sem prejudicar o seu presente? Bem, estratégia é uma noção militar, é uma noção grega de uma função do exército, estrategos do exército, de capacidade de prever a ação do exército inimigo e antecipar ações. A maior parte das pessoas vive uma ação puramente reativa, ou seja, ocorrem os fatos e as pessoas reagem a esses fatos. Eu estou propondo que a gente possa pensar a estratégia, que é uma ação prévia, que eu possa estabelecer o próximo passo. De novo, eu não sou o senhor do mundo, eu não sou o criador de tudo, logo eu preciso saber que há outras vontades e há outros fatores, mas que na maior parte das vezes a estratégia é a capacidade de antecipar e se preparar para tudo isso. Eu não sei onde nós estaremos, como estará o Brasil, eu não sei se no ano que vem teremos superado a crise ou ela estará pior, eu não sei de nada disso. Mas eu sei que se hoje eu dominar bem línguas, se hoje eu mantiver uma capacidade de equilíbrio físico e espiritual afetivo, se hoje eu conseguir dar passos, independente de onde eu estiver no ano que vem, eu vou ter uma superioridade competitiva em relação aos que não se prepararam. Então eu não sei como o mundo vai acabar, nem se o mundo vai acabar, mas eu posso me preparar para as hipóteses do ponto de vista mais completo da ideia. Eu queria sempre transmitir a ideia de que a estratégia não é a capacidade de dizer exatamente o que vai ocorrer no futuro, porque isso é sempre picaretagem, mas é parar de ser apenas reativo e começar a ser propositivo, começar a dirigir sua própria vida, começar a não ser fruto das circunstâncias, não ser fruto das necessidades, mas poder ter energia para poder dirigir este ponto ou aquele, ou para adaptar diante de uma realidade que se revelou diferente daquela que eu previa. Estratégia é previsão, em primeiro lugar, e estratégia é também reação a uma estratégia de um outro exército ou de uma outra situação que eu não controlo. O bom estratego, o bom militar, o bom homem que dirige a sua vida é aquele que consegue não apenas dirigir a sua, mas poder interagir com a dos outros através de vários fatores. É esta a grande questão e é o grande nó para todos nós. Em se tratando de administração, como o administrador ele pode fazer para não ser transformado de forma não desejável pela realidade que hoje acaba sucumbindo muitas empresas e organizações na sua visão? Muito bem, nós entramos aí numa questão de ações concretas. O administrador antigo, ele era muito mais um técnico. O desafio do mundo líquido é que o administrador é hoje também um psicólogo, ele é um antropólogo, ele é um analista social, ele tem que ter noções de política, ele tem que entender de psicologia básica na relação com as pessoas. É muito mais complicado administrar hoje do que era há 50 anos. Em função disso, nós podemos pensar que a exigência é tão grande
que poucas pessoas conseguem de fato ser administradores. A maior parte das pessoas é uma espécie de gerente técnico que administra o que entra, o que sai, administra leis trabalhistas daqui e dali, tensões no trabalho e a capacidade de gerenciar livro-caixa, etc. Este é um técnico. Cada vez mais nós precisamos dessa evolução que ocorre em todos os campos. O antigo departamento de pessoal virou RH, e o RH tem necessidades e demandas cada vez maiores, que não são apenas administrar CLT. O antigo administrador técnico, hoje cada vez mais é um político e é um estratego. E como estratego ele tem que saber que ele tem que resolver problemas muito concretos e imediatos na sua empresa, ou a empresa quebra, e a responsabilidade é dele. Mas que ao resolver esses problemas muito concretos e imediatos, ele tem que estabelecer os passos seguintes para o próximo ano, para os próximos 10 anos, e adaptar esse plano de ação permanentemente, um pé no presente. Mas lembrando que o presente, como define Tomás de Aquino e Santo Agostinho, é uma transição permanente entre o que já passou e o que está ocorrendo. Na verdade, nunca há um único presente, porque sempre há um futuro se tornando presente. Ou seja, no momento que eu estabeleço uma meta, a próxima tem que estar na ação e a seguinte a essa próxima tem que estar começando a ser gestada. No momento que eu produzo uma revolução de ação, eu já tenho que pensar na revolução seguinte. No momento que eu paro de crescer, no momento que eu paro de estabelecer metas, no momento que eu paro de me transformar, eu comecei a morrer. Hoje, a morte começa no instante da inação, no instante da incapacidade de dar o passo seguinte. Por isso, nessas ações concretas que eu quero tratar no nosso encontro, que eu estou ansioso por ele, nessas ações concretas, nós vamos poder estabelecer não apenas questões pessoais, mas estratégicas, institucionais, que melhorem a minha inserção e a minha felicidade como homem do século XXI, mas melhorem minha capacidade dentro da família, no círculo de trabalho, na empresa e como cidadão. É uma ambição muito grande e eu a tenho e eu a desenvolvo há muito tempo. Encerrando a nossa entrevista, mas com certeza não encerrando o assunto, porque é um assunto que eu considero inesgotável, mas vamos falar sobre estudantes de administração, porque o CRA-RJ tem uma proximidade muito grande dos estudantes de administração e de tecnologia da gestão. As instituições de ensino estão trabalhando bem essa questão, essa visão de futuro, estão preparando bem os estudantes de hoje que serão os administradores, os profissionais do amanhã? Na realidade educacional brasileira, que inclui um sistema muito vasto de instituições, nós temos naturalmente instituições que preparam melhor e outras que preparam pior. Nós temos instituições de excelência, nós temos instituições de não excelência. Porém, mais uma vez, volto à ideia, a sua formação é determinada em grande parte pelo seu esforço, pela sua capacidade de interagir com informações que são fornecidas pela sua faculdade, mas que estão disponíveis na internet, se a sua instituição é linha A, linha B e linha C. Uma boa formação não é aquela que oferece respostas. Há muito tempo essa informação foi superada. Nosso modelo de educação hoje é uma formação que ofereça a capacidade de formular as perguntas corretas. E onde eu posso encontrar, para essas perguntas, as fontes confiáveis de respostas. A ideia da faculdade como totalizadora da formação é absolutamente ultrapassada. Então, não importa o tipo da sua faculdade, o curso será feito por você. Não importa a excelência, se você não interage com a excelência. E se a excelência da faculdade não existe, você pode superá-la em muito, né? Absolutamente voltando à temática do protagonismo e à temática da capacidade de estabelecer uma regra de direção para a sua vida e parar de reclamar do que você gostaria que estivesse acontecendo e passar a agir em prol daquilo que de fato você quer e pode fazer acontecer. Conselho do Leandro Carnal, seja protagonista da sua própria história e da sua vida profissional. Leandro Carnal, vamos aproveitar o ensejo aqui, pedir que o senhor convide os administradores, estudantes de administração a acompanhar, a sua palestra, a continuar este assunto pela nossa TV e pela nossa rádio.
Será um grande prazer poder encontrar tanto ao vivo quem estiver lá, tantos profissionais já formados e atuantes, quanto os estudantes, e essa troca é muito importante, quanto aqueles que vão acompanhar de forma virtual, por rádio, por TV, pela internet. Será um grande prazer encontrar, e eu espero, como sempre acontece, que tanto para mim como para aqueles que estiverem lá ao vivo ou de forma virtual, que a gente possa se desafiar, pensar diferente e continuar crescendo. E lembrando sempre que no momento que eu paro de crescer, eu comecei a morrer. Estar presente a esse encontro, via virtual ou via direta, via presencial, é uma maneira de não morrer, se desafiar e de estabelecer metas para si. Leandro Carnal, muito obrigado pela entrevista e nos vemos no dia 9 de setembro, no 9º Encontro de Administradores. Um grande prazer e muito boa vida para todos até lá. Até logo. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Lembre-se, planeje, tenha estratégia para um novo tempo, porque, segundo Leandro Carnal, o futuro começa hoje. Fique bem e até o próximo programa.